Programa Alô Doutor. Oferecimento Unimed Divinópolis. Plano participativo empresarial. Melhor custo para sua empresa, mais benefícios para seus funcionários. Laboratório Central, sempre tem uma unidade perto de você. Instituto Cicatrizare, a evolução no tratamento de feridas. Unifenas Universidade, nota máxima no MEC. E Inal Ciência e Saúde, referência em medicina nuclear. Olá, muito bom dia, Minas Gerais. Bom dia, Centro-Oeste Mineiro. Começa agora mais um programa Alô Doutor, a grande audiência em saúde em Minas Gerais. E no programa de hoje, eu converso com o médico nefrologista Eduardo Matar. Nós vamos falar sobre o tema doença renal, prevenção e cuidados. O programa Alô Doutor começa agora. Um moderno centro de tratamento, estudo e pesquisa na medicina hiperbárica. Este é o Instituto Cicatrizare. Nossa região já pode contar com um tratamento mais moderno e efetivo aos pacientes com doenças crônicas como pé diabético, úlceras de varizes, lesões agudas, queimaduras, traumatismos e abscessos. A mais alta tecnologia e os profissionais médicos mais qualificados para a oxigenoterapia. Instituto Cicatrizare, a evolução no tratamento de feridas. Como se constrói uma imagem de sucesso e referência para o tratamento e diagnóstico em medicina nuclear? Com constantes investimentos em equipamentos e tecnologia, com equipe permanentemente atualizada e preparada, e atendimento qualificado e humanizado com um olhar sempre voltado para o futuro. E corpo clínico super especializado em mais de 25 anos de uma história de experiência e sucesso. Assim, a Inal constrói a sua imagem. Inal, Centro de Medicina Nuclear, em Divinópolis, BH, Nova Lima, Itabira e Lafayette. Estudo em universidade, nota máxima no MEC. Eu curso odontologia, enfermagem, educação física, gastronomia, agronomia. Vem ser Unifenas você também. Vestibular Unifenas 2021. Acesse unifenas.br. A grande audiência em saúde em Minas Gerais, eu gosto sempre de frisar com a pesquisa Ibope, acompanhando e avaliando todos os programas da nossa TV Alterosa, a TV que o Mineiro vê. Pelo site da nossa TV Alterosa, o nosso site está à sua disposição, você pode rever todas as nossas entrevistas, né? Procure lá, Alô Doutor, programa Alô Doutor, e você pode rever todos os programas com milhares de acessos também pelo site da nossa TV Alterosa. O nosso Instagram, o Instagram da Saúde em Minas, está à sua disposição. Você pode nos seguir lá também pelo @alodoutor e acompanhar a nossa agenda de gravação, acompanhar as notícias da saúde, acompanhar as notícias da revista. As notícias que permeiam o mundo da saúde estão sempre no @alodoutor, não é? Eu quero também destacar aqui que nós estamos neste mês de março, já futuramente entrando em abril, e novidades virão dentro do programa Alô Doutor, desta produção, deste programa que veio para ficar e que realmente tem uma audiência comprovada pelo Ibope. Aqui hoje recebendo um grande amigo, o doutor Eduardo Matar, é um médico nefrologista e ele fala para a gente sobre o tema doença renal, prevenção e cuidados, não é? O doutor Eduardo, que durante um bom tempo esteve à frente, coordenando, né, o corpo clínico do Hospital São João de Deus, do nosso complexo de saúde, e hoje volta ao programa falando sobre esse tema tão importante. Ele que também é colunista da nossa revista Alô Doutor, né? É um grande parceiro, um grande amigo. Doutor Eduardo, nosso muito bom dia. Bom dia, Davi. Bom dia, telespectador. É sempre um grande prazer estar aqui, depois de algum tempo sem participar do programa. É muito bom voltar para poder falar um pouco com o nosso público sobre a doença renal. Eu disse aqui na abertura, você ficou muito tempo na coordenação do corpo clínico do São João de Deus, né? Foram 4 anos que eu fiquei à frente da diretoria técnica. Ali, coordenando quantos médicos? Eram 330, mais os residentes. E o hospital, graças a Deus, está só crescendo. Está só crescendo, né? É importante nós falarmos sobre isso e destacar a sua atuação na nossa revista, né? Você como médico nefrologista, mantendo aí uma coluna de 2 em 2 meses na nossa revista, Eduardo. Sim, é um prazer também escrever para o público e é uma forma de a gente conseguir se aproximar, até mesmo porque a gente pode escrever um pouco na linguagem que a gente fala com o nosso paciente. Então, é realmente muito bom, eu adoro escrever para a revista. Muito bem.
E por 3 vezes você saiu na capa. Foram 3 capas aí, e sempre mostrando conquistas que a gente teve junto do hospital, e realmente foi muito bom. Eu queria que você falasse, né, para toda a nossa região centro-oeste, antes de nós entrarmos propriamente no nosso tema, como está o trabalho no nosso Complexo de Saúde São João de Deus, diante desse momento, né, que todo o Brasil, Minas Gerais e o mundo vive, né? Qual que é hoje a realidade dentro do nosso Complexo de Saúde São João de Deus, que é o nosso principal hospital da região? Bom, Davi, o Complexo de Saúde, ele se preparou muito, né, para receber os pacientes da pandemia. Isso ainda foi uma das funções que eu tive lá enquanto eu estava na diretoria técnica, e houve uma preparação muito boa, né, uma parceria grande com a Secretaria Municipal de Saúde, Secretaria Estadual. A questão é que hoje a pandemia atingiu níveis que ninguém imaginava, né? Então, muito alarmantes. O hospital está cheio, tanto a UPA, o hospital de campanha, está tudo realmente bem cheio. E eu queria fazer um apelo para a população para se cuidar mesmo. Quem pode fazer o isolamento, ficar em casa, isso é um apelo que a gente faz para a saúde dos demais que, porventura, venham precisar do nosso complexo de saúde. Tá, mas de leitos, qual que é a disponibilidade hoje do São João de Deus para Covid, para esse atendimento emergencial? Para a última notícia que eu tive, para a SUS, estava totalmente cheio. O número de leitos você não sabe? São 20 para a SUS, né? De CTI para SUS. Eles estavam 100% ocupados. Ah, entendi. E fora as outras internações, mais as outras internações, mais os leitos para convênio, e que todos estão com uma ocupação muito alta. O que representa isso para o hospital? Para vocês, profissionais da saúde, estar trabalhando no hospital com essa lotação, com essa capacidade totalmente tomada no momento de pandemia? O que passa na cabeça do médico? Eu não vou te esconder que realmente está sendo um dos momentos mais críticos assim, da minha vida profissional. A gente nota os pacientes muito graves, os pacientes vindo de outras partes do estado para tratar aqui conosco, e realmente é difícil. Nós temos família, crianças em casa, e aquele momento que você tem que paramentar para entrar em contato com um paciente que está portador da Covid-19, realmente é um momento tenso, a gente fica preocupado, e agora está realmente alarmante porque está cheio, né? Tá muito cheio, tem pacientes esperando para internar, então tá bem complicado. E você já tomou a vacina? E eu, graças a Deus, tomei 2 doses já. As 2 doses? Das 2 doses. Da Coronavac? De Coronavac, isso. Essa tem uma eficácia de 50%, é isso? Ela tem em torno de 50 e poucos % de eficácia de uma maneira geral, mas previne muito contra as formas graves da doença. Ok. Vamos entrar aqui no nosso tema, nós vamos voltar a falar sobre isso no segundo bloco, tá? Claro. Eu queria que você falasse um pouco mais da vacina. Mas a prevenção da doença renal, né? Como que ela se dá, doutor Eduardo? Vamos começar falando de prevenção? Vamos sim. Então, sobre a prevenção, Davi, a gente tem que pensar quais são as doenças que são as maiores causadoras de doença renal, né? E aí eu vou citar... Vamos já falar também das causas. Porque a gente fala de prevenção e causas junto, porque realmente uma coisa é ligada na outra. Quando a gente pensa que as maiores causas de doença renal são 3, principalmente o diabetes, a pressão alta e as glomerulonefrites, 2 delas são facilmente preveníveis, né, que é a pressão alta e o diabetes. O diabetes, a gente sabe que a gente previne alimentando de uma maneira adequada, evitando obesidade, e a pressão alta também, usando as medicações adequadas. Tudo isso, de uma maneira conjunta, acaba levando o paciente a ter menos problema renal no futuro. Muito bem. Foi comemorado no último dia 11, o Dia Mundial do Rim, né? Sim. Qual que é o objetivo dessa campanha? O Dia Mundial do Rim é uma campanha mundial, né, como o nome mesmo diz, e é um dia em que se define um tema para chamar a atenção da importância da doença renal, né? Hoje a gente sabe que até 10% da população geral tem algum grau de doença renal, de variados graus. Então, esse ano foi chamado de Vivendo Bem com a Doença Renal, que é mostrando que mesmo a doença renal em graus avançados, o paciente às vezes transplantado, que está fazendo hemodiálise, ele pode ter sim uma boa qualidade de vida. Então, isso foi o tema principal da campanha deste ano. Tá, hoje, nós temos o que hoje na nefrologia do São João de Deus? Quantos pacientes envolvidos em tratamento? Nós temos hoje
A última estatística eram 247 pacientes, né? Mais uma quantidade em diálise peritoneal, mais os transplantados que são acompanhados, às vezes, mensalmente, bimensal, trimestral também. E aí, só que isso está bem cheio também, né? A gente está passando por uma fase de lotação do serviço de hemodiálise. Muito preocupante. Provavelmente a gente vai ter que fazer uma expansão, que eu espero em breve poder trazer essa boa notícia para vocês. Quando a gente fala em doença renal, vamos falar não só sobre a insuficiência, doutor Eduardo, mas também outras doenças que envolvem a questão do rim, né? Quais são as principais doenças que você destacaria? A gente fala muito também da infecção urinária, que foi um dos temas de um dos artigos que eu escrevi para a revista, que é uma infecção extremamente comum, né? E que acaba vindo para o nefrologista formas mais graves, formas avançadas, recorrentes, às vezes quando são infecções que vêm com uma certa frequência, que acabam precisando de um tratamento mais específico e especializado. Ok. E os pacientes hoje que convivem com a doença, quais são os avanços ultimamente no tratamento, principalmente da insuficiência renal crônica? Pois é, Davi, isso é algo que eu gostaria até mesmo de poder chamar a atenção sobre isso, porque ainda existe um estigma muito grande daquele paciente que precisa de uma terapia renal substitutiva. E aí eu vou citar as três, né? A hemodiálise, a diálise peritoneal e o transplante. Hoje em dia, essas terapias são extremamente seguras e muitas vezes até bem confortáveis, né? O paciente hoje ele tem uma segurança, ele vai para a máquina de hemodiálise e muitas vezes ele fica dormindo durante o procedimento. O paciente da diálise peritoneal que é feita em casa, a terapia às vezes é feita toda durante o período noturno, enquanto ele está dormindo. Então dá sim para conviver muito bem com a doença renal. Sem dúvida, houve um avanço em termos de qualidade de vida que não tem como comparar com aquela terapia antiga que muita gente ainda tem aquela ideia de uma terapia mais agressiva, de uma coisa que trazia um fardo mesmo para o paciente. Muito bem. A questão dos cuidados com a alimentação e também medicações, né, que podem trazer efeitos colaterais. Essa é uma dúvida muito... A alimentação pode atrapalhar? Com certeza pode atrapalhar. Isso é uma dúvida bem frequente que existe no nosso consultório. O paciente às vezes tem dúvidas, existem lendas, claro, né, de pimenta, tem gente que acha que alguns chás são benéficos ou maléficos. É difícil a gente falar o que é dessas lendas, o que é bom ou ruim, porque acaba que isso não está muito disponível na literatura científica. Mas o que a gente sabe com certeza é que a ingestão de sal pode piorar a função renal também por causa de alterações de pressão, acúmulo de líquido, edema, inchaço, isso tudo pode acontecer. E o diabetes, claro, que tem uma grande parte do seu tratamento é alimentar, né? Então o paciente tem que colaborar com um ajuste da ingesta de carboidrato, uma normalização da ingestão proteica, os abusos também não são adequados, tipo frutas que têm muito potássio, fósforo, tudo isso a gente precisa de controlar no consultório. Muito bem. Doutor Eduardo, é importante também nós falarmos sobre essa questão envolvendo a condição genética da doença, né? O fator genético fala alto quando a gente destaca aí a doença renal, principalmente a insuficiência renal crônica? Ou outras doenças? Sim, uma parte, não é a parte mais importante, mas uma parcela considerável dos casos são doenças que têm fundo genético. Nessas doenças que têm fundo genético, a gente acaba fazendo acompanhamento, avaliando se a doença está progredindo ou não. Algumas doenças existem já, alguns tratamentos que estão sendo propostos hoje em dia. Antigamente era experimental, agora está ficando cada vez mais disponível, especialmente, e a mais importante, é a doença renal policística, né? Que é a doença genética mais frequente que tem na população. O que ela faz? O rim começa a ser substituído por cistos, consequentemente ele pode perder função. Vamos falar de pedra nos rins também, no próximo bloco? Claro. Então tá bom. Daqui a pouquinho, então, a gente volta conversando com o doutor Eduardo Matar, médico nefrologista aqui na Grande Audiência em Saúde em Minas Gerais, pela nossa TV Alterosa. Alô, Minas Gerais! Vamos falar também um pouco mais do nosso Hospital São João de Deus e dos hospitais que estão com a sua capacidade máxima.
no atendimento ao Covid-19. E também sobre a vacina. Não saia daí, daqui a pouquinho a gente volta. Toda caminhada começa no primeiro passo. Há mais de 20 anos, a Ortodil deu seus primeiros passos no segmento de próteses e órteses ortopédicas em Divinópolis. Percorremos um longo caminho. Crescemos, evoluímos. Muitas histórias de superação pudemos acompanhar. Hoje, somos referência na fabricação de próteses, coletes ortopédicos, aparelhos para fratura, tutores, calçados especiais, palmilhas posturais de conforto e para pés diabéticos. Ortodil, satisfação e os melhores resultados em próteses e órteses ortopédicas. Hábitos saudáveis reduzem gastos desnecessários e dão sustentabilidade para você desfrutar com saúde os prazeres que a vida merece. Mudar um hábito muda uma vida. Veja por onde começar em mudeumhabito.com.br. Unimed Divinópolis. Melhor custo para sua empresa, mais benefícios para seus funcionários e muito mais saúde para sua família. Cuidar de você, esse é o plano. Um moderno centro de tratamento, estudo e pesquisa na medicina hiperbárica. Este é o Instituto Cicatrizare. Nossa região já pode contar com um tratamento mais moderno e efetivo aos pacientes com doenças crônicas como pé diabético, úlceras de varizes, lesões agudas, queimaduras, traumatismos e abscessos. A mais alta tecnologia e os profissionais médicos mais qualificados para a oxigenoterapia. Instituto Cicatrizare, a evolução no tratamento de feridas. Cuidar da sua saúde está cada vez mais fácil e confiável. Isso porque o Laboratório Central, há mais de 40 anos, se renova, sendo referência em análises clínicas na região, utilizando alta tecnologia para trazer segurança e rapidez na entrega dos resultados dos seus exames. Laboratório Central. Sempre tem uma unidade perto de você. De volta com o Alô Doutor, Alô Minas Gerais, Alô Centro-Oeste Mineiro, na maior audiência em saúde em Minas, sempre com a pesquisa Ibope. Isso é muito importante, você estar numa TV que é referência hoje em Minas Gerais em comunicação e com esse espaço aberto para a saúde, que é o programa Alô Doutor, né? O programa que completa agora em 2021, 14 anos no ar. Eu, particularmente, trabalhando com as entrevistas médicas desde 1999, não é? E tive a oportunidade de ser o pioneiro nessa comunicação em saúde em Minas Gerais. Aqui estou com este livro que foi enviado pelo Dr. Henrique Salvador, presidente do Hospital Mater Dei. O Hospital Mater Dei que completa 40 anos, né? Que completou no ano passado 40 anos. E aqui, neste livro, um pouco da história do Hospital Mater Dei, né? Esse livro foi enviado para os jornalistas em Minas e no Brasil todo, jornalistas que trabalham com a comunicação em saúde, e eu fico muito feliz e agradeço ao Dr. Henrique Salvador por esse presente e parabenizo o Hospital Mater Dei pelos seus 40 anos, né? Colocado aí como os 10 melhores hospitais do país, não é? Obrigado ao Hospital Mater Dei, ao Dr. Henrique Salvador por esse presente, que ficará eternizado aqui também, né? Eternizado nas suas páginas, nessas páginas deste livro, que realmente está muito bonito, e parabéns mesmo ao Hospital Mater Dei pelo carinho. Um abraço ao Dr. Henrique Salvador. Né? E você conhece bem lá o Dr. Henrique também, né, doutor Eduardo? Isso, já participei com ele lá na época que eu fui estagiário, estudante de medicina em Belo Horizonte. Muito bem, um grande amigo. E ele fez uma live comigo há pouco tempo. Você assistiu? Você chegou a assistir a live? Assisti parte dela, sim. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre a questão do Covid, porque nós falamos mais do complexo, né? Uhum. São João de Deus, o hospital onde eu nasci, onde eu vi o meu pai também partir. Eu tenho um carinho muito grande pelo Hospital São João de Deus. A realidade do hospital hoje, frente ao Covid, é uma realidade preocupante, né? E nos demais hospitais também, né, doutor Eduardo? Davi, lotação máxima, né? Infelizmente, a gente está passando por uma situação difícil, né? O Complexo de Saúde, ele tem uma particularidade que é o hospital que atende SUS na região, né? Então, isso acaba enchendo, a quantidade de pacientes acaba sendo maior lá.
E na parte dos pacientes de convênio, isso acaba sendo diluído nos demais hospitais. E é incrível falar que até nos convênios está ficando bem cheio, né? Então, hoje a gente lida com ocupações... Você tem contato também com os colegas dos outros hospitais, logicamente? Sim, eu tenho contato e até, de certa forma, atuo, né? Porque a gente dá o suporte de hemodiálise para os pacientes que, às vezes, evoluem com insuficiência renal devido ao Covid. Sim. A gente acaba tendo que atuar também. Então, a gente está por dentro da ocupação dos demais hospitais da cidade. Eu acho que a população relaxou um pouco nesse período aí de final de ano, início de ano, do seu ponto de vista? Não tem como negar, né? A transmissão do vírus é diretamente relacionada à quantidade de circulação de pessoas. E acabou que isso saiu um pouco do controle. E se for para fazer uma inferência, eu acredito que sim. É possível dizer que, devido às festas, encontros, tudo, isso acabou aumentando muito a transmissão do vírus na nossa sociedade. Você é a favor desse lockdown, dessa onda roxa? Porque tem médico que defende o contrário, mas a grande maioria defende esse isolamento, né? Eu sou a favor, Davi. Eu acho que, em termos de... Não vou falar que isso é 100% eficaz, mas se tem alguma coisa que tem potencial de melhorar, é o isolamento social. E, obviamente, a melhor medida é a vacina, mas isso está um pouco longe das nossas mãos, a gente depende muito da ação dos governantes, tudo, mas aí sim eu entendo que os países que vacinaram já estão tendo declínios grandes da taxa de transmissão da Covid. Você, como médico, você já tomou as 2 doses, né? Você comentou, né? Você teve alguma reação? Graças a Deus não tive nada, foi bem tranquilo. Foi bem tranquilo? Nem reação local, foi bem, assim, só a dorzinha mesmo da hora da vacina, depois nada demais. Nada. Eu tive notícia de alguns colegas que tiveram alguma reação com a outra vacina, né? Com a vacina de Oxford, a vacina da AstraZeneca. Mas também todas reações leves, não há como negar o benefício da vacina frente a essas reações, reações de vacina mesmo que às vezes acontecem. Muito bem. Você acredita que a população toda no Brasil deve estar vacinada quando? Na sua expectativa pessoal, você... Davi, eu tinha uma expectativa otimista para esse primeiro semestre? Para os primeiros semestres. Eu também. E, infelizmente, eu acho que isso não vai se concretizar. Você acha que até junho não consegue fazer? Não, então vamos ser otimistas e torcer para que esse ano a gente tenha a nossa população toda totalmente vacinada. Se Deus quiser. Né? Muito bem. O nosso tema é doença renal, prevenção e cuidados. No último dia 11 foi comemorado o Dia Mundial do Rim. Né? Você participou de alguma campanha, mesmo que seja online, você se envolveu em algum trabalho, você sempre faz, né, através da sua clínica, dos colegas lá. Quero mandar um abraço aqui para o doutor Yoshimi, né? Sim. Yoshimi José Ávila, doutor Sérgio Aito, né? Doutor Edson. Doutor Edson. Doutora Thaís e doutor Stênio, nossa equipe do Complexo de Saúde. Eu conheço todos de longa data, né? Você tem, essa campanha funcionou, Davi, de forma online? Ela funcionou principalmente de forma remota, né? Então, o grupo participa de uma forma geral, né? Então cada um participa de uma maneira. Às vezes a gente faz ações junto a universidades, junto à população, junto à Dortrans, que é a associação dos transplantados e doentes renais da região. Esse ano, diferente dos outros anos, a gente não fez atendimento ao público, né? A gente não pôde estar naquela interação social que a gente tinha nos últimos anos. Mas dentro do que foi possível, a gente fez a divulgação, fizemos trabalho dentro da unidade, participação em redes sociais, e foi o que foi possível, né? E foi muito válido. Com certeza valeu. O assunto do momento realmente é o Covid-19, né? Você poderia falar um pouco mais dessa relação com a insuficiência renal? Do Covid e insuficiência renal, diante dos pacientes que você tem tratado no hospital? Existe um medo maior desses pacientes de irem até o hospital, fazerem ali a hemodiálise ou fazerem a consulta rotineira? Esse medo é maior para os pacientes com essa comorbidade? Sim. Os pacientes renais, eles já estão orientados, por fazerem parte do grupo de risco, a tomarem os cuidados necessários com isolamento, uso de máscara, tudo desde o início da pandemia. E eu vejo que a gente teve alguns casos, a maioria teve desfecho favorável, então, apesar da doença, os pacientes foram bem, mas eu queria chamar a atenção para outra situação, que é aquele paciente que não tem comorbidades, adquire a Covid e vem a desenvolver insuficiência renal no decorrer da doença. Isso está sendo relativamente frequente, especialmente naqueles casos que necessitam de internação hospitalar. Muitos pacientes precisam do suporte, da ajuda do nefrologista, no caso, e muitos precisam de hemodiálise.
Infelizmente, esses casos são graves e muitos acabam vindo a falecer. Muito bem, né? Colegas que tiveram problema com o Covid-19, foram muitos dentro do Hospital São João de Deus, pelo que eu percebi, foram muitos, assim, e assustou, né? Eles foram os primeiros ali da linha de frente a ter o problema, né, Eduardo? Acaba que quem está lidando... Você ainda estava na coordenação desses médicos lá? Estava à frente ainda, e agora está o doutor Eliseu, dando continuidade ao trabalho que a gente começou, e o doutor Túlio também na diretoria clínica, e muitos médicos acabaram se contaminando. Vamos dizer que, graças a Deus, a grande maioria teve formas leves, né? Alguns tiveram algumas formas um pouco mais graves, um pouco de cansaço, falta de ar, mas dentro do que foi possível, a gente deixou esses médicos isolados, fizeram o isolamento e depois conseguiram voltar ao trabalho. E hoje, eu imagino que a grande maioria dos médicos do hospital já esteja vacinado. E quais são os sintomas que sempre chamam a atenção? Porque existe uma grande dúvida, porque os sintomas são variáveis. Quando eles aparecem, porque pode se manifestar de forma sintomática também, né? Sim. Alguns casos são sintomas muito leves, né? Mas o quadro clássico é aquele sintoma que a gente chama de síndrome gripal, que é o paciente que tem sintomas respiratórios, tosse, febre, e o que veio diferenciar, que é muito específico da Covid, é o que é aquela perda do olfato e do paladar. O termo médico é a ageusia e anosmia, né? Que isso aconteceu com muita frequência e que hoje já é considerado um dos critérios diagnósticos para a doença. Muito bem, porque tem muita informação nas redes sociais, o pessoal vai procurar informação na internet e às vezes a informação não é correta, né, doutor Eduardo? Hoje a gente lida com um universo de informação muito grande, igual nunca existiu na história da humanidade, então a gente tem que ter cautela para ler, saber as fontes, se é confiável ou não, quem é o autor. Hoje em dia, uma das coisas que a gente ensina muito para o médico, hoje, para os nossos residentes, é saber ter o filtro, né? Ter o olhar crítico daquilo que está sendo lido, daquilo que está sendo aprendido. E até mesmo aquilo que o médico vai divulgar. Sim, sem dúvida. Porque eu estou vendo tanto Instagram aí e às vezes o conteúdo não está legal, doutor Eduardo. Sem dúvida, a gente tem que ter um olhar crítico nisso e virou uma forma de divulgação. A gente sabe que as pessoas gostam de divulgar, isso às vezes tem um apelo na mídia importante, mas na hora que a gente tem que trazer isso para a ciência, tudo, a gente tem que ter um filtro na hora de olhar para esses dados. Ok, essa é uma observação que você tinha feito antes mesmo da gravação e a sua observação também era a minha observação com relação a isso. Eu queria que você falasse, então, um recado a toda a população que nos assiste, não só o paciente renal, para esse momento que estamos vivendo, né? A gente espera sair logo dessa situação e não tem como a gente deixar de falar sobre isso e deixar um recado à nossa população. Está um momento difícil, economicamente complicado para o país e para o mundo, mas é um momento que você vê de forma necessária todos estarem agora em reclusão, é isso? Vejo. Então, Davi, se você me permite falar com a população mesmo, quem tem a oportunidade de ficar em casa, fique em casa, se cuide, faça isolamento quando for possível. Eu tenho certeza que isso vai passar e em breve a gente vai poder voltar a ter o nosso convívio social normal e vamos fazer todo o possível, porque o momento realmente é crítico, o momento é delicado, os hospitais estão cheios, o que a gente menos quer é ter que existam pessoas que tenham problemas e fiquem desassistidas. Então, por favor, peço mesmo realmente a todos que se cuidem, que fiquem em casa. Obrigado, doutor Eduardo, pela presença e obrigado pela parceria com o Grupo Alô Doutor. É sempre um prazer estar aqui, estou à disposição, sempre pode me chamar e pretendo participar aqui de muitos programas ainda. Obrigado, doutor Eduardo, pela presença, será um prazer. A gente volta então na próxima segunda às 11 da manhã, na maior porta da saúde em Minas. E pelo Instagram você acompanha as notícias da saúde e no site da TV Alterosa os nossos programas. Eu espero você na próxima segunda às 11 da manhã. Até lá, um forte abraço, fiquem com Deus e saúde para todos. Programa Alô Doutor, oferecimento Unimed Divinópolis, plano participativo empresarial, melhor custo para sua empresa, mais benefícios para seus funcionários. Laboratório Central, sempre tem uma unidade perto de você. Instituto Cicatrizare, a evolução no tratamento de feridas. Unifenas Universidade, nota máxima no MEC e Inal Ciência e Saúde, referência em medicina nuclear.